Como a psicologia perinatal pode ser uma missão para muitos psicólogos. Olá pessoal, bem-vindos a mais esse encontro. Aqui é Rafaela Esquiavo do Mater Online e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a psicologia perinatal pode ser uma missão para muitos psicólogos. Um tema que encanta, né? Todos nós, psicólogos, psicólogas, perinatais ou não, né? Alguns já estão aí no caminho da psicologia perinatal, já estão fazendo curso, outros estão interessados, né, em começar a seguir esse caminho, outros ainda estão na dúvida se é ou não para ele, para si, se é uma missão ou não, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, tá certo? Eu quero aproveitar para falar para vocês pegarem papel e caneta, que hoje vai ter exercício. Então, se você puder pegar um papel, uma caneta, já vai fazendo isso, porque nós vamos utilizar, tá? Então, vai lá, pega papel e caneta para a gente poder conversar sobre essa missão, né? Que alguns psicólogos já perceberam que tem essa missão e já começaram essa jornada. Outros ainda estão na dúvida, né? Sobre se, essa é uma missão para mim, não é uma missão para mim, né? Algumas pessoas ainda estão passando a conhecer, algumas pessoas já têm isso como missão há muito tempo, só não sabia que existia uma área que podia estudar e se dedicar, né? É um tema que a gente se apaixona mesmo, a gente gosta muito desse tema, ele é emocionante, ele nos toca, né? E é uma área muito bonita de se trabalhar, né? Quando a gente escolhe ser psicólogo, ser psicóloga, geralmente é porque a gente tem essa necessidade, né, de ajudar o próximo, né? A gente sente a angústia, o sofrimento do outro e a gente quer fazer algo para ajudar a melhorar essa angústia, esse sofrimento do outro. Eu acho muito difícil encontrar um psicólogo que tenha outros objetivos com a psicologia, né? Alguns, eu sou professora, né? Pelo menos universitária durante alguns anos, mas agora eu deixei por causa do Mater Online. Mas me considero professora universitária ainda. Mas enfim, às vezes quando eu ia no primeiro dia de aula e perguntava para os alunos, né? Por que você escolheu fazer psicologia? A maioria falava, olha, porque eu quero ajudar, né, o outro nos seus sofrimentos, nas suas angústias, né? Esse é aquilo que já mexe com a gente, né? Desde a adolescência a gente já estava ali prestando atenção, ficando chateado com uma série de preconceitos, uma série de discriminação que a gente começava a questionar, né? Tipo, mas por que isso, gente? Por que essas pessoas agem dessa forma? Parece que não se empatizam com o outro, né? Não percebe que isso está provocando dor e sofrimento no outro. Então a gente já tem, né, isso, o que Gardner ele vai chamar, né, de inteligência emocional, né? Nós temos uma inteligência emocional porque a gente consegue perceber a emoção do outro, que a maioria das pessoas não conseguem perceber. Elas não se tocam e por isso elas agem de forma discriminatória, né? Preconceituosa com essas pessoas. Então, nós temos essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro mesmo antes da graduação. E a gente já fazia isso, né? Eu percebo que a maioria dos psicólogos, dos meus alunos, eu vejo pela minha própria experiência, dos meus amigos. É claro que a gente tem pessoas que caem de gaiato lá, de repente, o que tá fazendo aqui? Não sei, eu vi, era o curso um dos mais baratos, ou sei lá, eu quero me curar, não quero ir no psicólogo e quero me curar, e aí vem o professor sempre falar, então você vai ter que buscar psicoterapia, fazer psicologia não vai ser a solução, né? Vai lá, gasta seu dinheiro com o psicólogo que vai ser melhor para você. Né, é o que a gente acabava respondendo. Então, assim, dificilmente aquelas pessoas, né, que de fato não tinham esse motivador, né, de ajudar ao próximo, realmente concluíram os 5 ou 6 anos de graduação, né?
Dependendo da época que você se formou, eram 6 anos de graduação, porque a gente tinha licenciatura também na grade, né? Então tinha a formação do psicólogo mais licenciatura, então eram 6 anos. A licenciatura saiu, né, há pouco tempo assim, né, há mais de 10 anos já, né? Ela saiu e aí então ficou 5 anos de graduação agora. Mas quem faz realmente esses 5 anos, que não é fácil, é de muita leitura, né, de muito empenho, é porque tem esse desejo, né? É porque tem esse desejo de ajudar o outro. Sabe que veio ao mundo com uma missão, né? Eu penso assim, que todos nós temos uma missão. Não sei o que você pensa, a sua espiritualidade, religiosidade, não sei como que você lida com isso, né? Mas eu entendo que nós temos algumas missões a cumprir, né, na Terra. E muitos de nós, quando escolhemos a profissão de ser psicólogo, nós temos essa missão, né? Essa missão de ajudar o outro. E por isso que a gente já nasce com essa aptidão, vou chamar assim, né? Que chamava de inteligência emocional, Gardner, né? Então, assim, a gente já nasce com essa inteligência emocional de conseguir observar como está a emoção do outro. Nós conseguimos regular a emoção do outro quase que tipo, né, sem técnicas. Às vezes a pessoa nem sabe quem é Gard, nem sabe quem é inteligência emocional, mas consegue fazer o que eu vou falar aqui, ó. Porque a gente tem isso. É como se fosse uma aptidão nossa, né? Fazer essa regulação, né, do humor do outro. Então, aquela pessoa que estava ali para baixo, triste, você com um tipo de comportamento empático, né, consegue perceber aquilo. Ninguém às vezes está percebendo que aquela pessoa não está bem, mas você consegue perceber, porque você consegue fazer leituras corporais, né? Às vezes as pessoas acham que a gente aprende isso na faculdade. Tá, tudo bem, algumas a gente aprende, sim, mas não é isso. É uma coisa que já vem com a maioria de nós, né? Não sei, eu parece que, pelo que eu conheço dos psicólogos, né, que é isso. Você pode até dizer se você também tem isso ou não, tá? E aqui nos comentários. Mas parece que a gente consegue olhar para aquela pessoa, perceber que ela não tá bem, pelas expressões faciais, corporais, tom de voz. E aquilo a gente já começa a se sentir incomodado querendo ajudar aquela pessoa. A gente não é daqueles que fala assim, ai, tchau e benção, né? Tipo, vou ficar com essa pessoa, não, né? Ela tá baixo astral, né? Claro, a gente foge de pessoas tóxicas, né? A gente consegue já discernir quem são pessoas tóxicas. Então, aquela pessoa, ela não é tóxica, aquela pessoa, ela tá precisando de ajuda, né? E então, assim, a gente acaba sendo atraído né? A gente acaba sendo atraído e começa ali um bate-papo. Quando a gente ainda não era psicóloga, era aquele bate-papo de amigo que fazia muito bem pro outro, né? A gente conseguia regular a emoção daquele outro com a nossa energia, o nosso bem-estar, com os nossos achismos das coisas, mas que aquelas palavras ajudavam muito. E depois a gente vai para a faculdade e começa a aprender técnicas, né, de como realmente colocar as palavras certas, o que pode, o que não pode, o que é profissional, o que é senso comum, e aí a gente começa a ir separando e aprendendo. Mas esse nosso ímpeto, né, de querer ajudar os outros, muitas vezes acaba sendo um vilão contra nós mesmos, contra a nossa profissão. Que é o caso quando a gente se depara com alguém que está precisando muito de um atendimento e a gente muitas vezes abaixa o nosso valor, às vezes a gente não cobra nada, né, ali na clínica, porque aquela pessoa está precisando, né? Então a gente tem isso, e isso às vezes acaba sendo ruim pelo lado que algumas pessoas acham que o psicólogo não cobra, né, o serviço, acha que tá caro, não valorizam muitas vezes o serviço do psicólogo, por conta dessa questão de personalidade nossa, né? Que acaba sendo uma questão de personalidade nossa, olhar para aquele sofrimento do outro e falar assim, como assim eu vou virar as costas, né? Como assim eu vou falar, não vou te atender, né? Eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa para te atender. E essa personalidade nossa, muitas vezes desvaloriza a nossa profissão, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Eu posso ter um momento para realmente oferecer atendimento para aquelas pessoas que não têm condições de pagar o valor justo que deveria ser pago para mim, mas eu tenho que ter uma clínica, né, que ela roda em cima
daquilo que eu ganho, que é justo por tudo aquilo que eu investi, né? Geralmente, nós acabamos investindo muita grana para ser um psicólogo de qualidade, tá? Para ser psicólogo de qualidade, a gente não paga só a faculdade, né? Porque a gente tem faculdades públicas e privadas, mas de qualquer forma a gente tem gasto, porque gasta com livro, se é particular, você gasta com mensalidades, se é particular, muitas vezes você tem que gastar com, como é que chama? Onde a gente mora, república, né, alimentação, às vezes o transporte, porque tem que ficar indo e voltando de uma cidade, às vezes que não é tão próxima. Então existem gastos, né? Existem gastos. E depois que a gente conclui a faculdade, tem mais gastos, porque a gente tem que gastar com cursos, tem outros livros que a gente precisa gastar, são os eventos científicos que a gente também gasta, né? Então, assim, a gente precisa, né, cuidar dessa nossa personalidade, dessa nossa missão de vida, para que a gente não desvalorize o nosso serviço, o serviço da nossa categoria, dos nossos colegas, né? Então, é importante sim fazer esse papel social, mas que a gente não use, viva só disso, né? Que a gente realmente viva de uma profissão que possa ser valorizada, que possam pagar para nós aquilo que merecemos e destinar ali um tempo para o voluntariado, se for o caso, né? Um atendimento mais acessível para algumas camadas da população aí que não conseguem pagar o justo pelo seu trabalho, no caso, tá bom? Mas o assunto aqui hoje não é esse, tá? O assunto é falar da nossa missão enquanto psicólogos. Quando a gente, então, olha para o outro e se empatiza com o sofrimento dele, é o que nos motiva a fazer os nossos atendimentos que vão ocorrer em unidades básicas de saúde, em hospitais, na clínica, no esporte, no júri, aonde for, né? São esses os espaços em que a gente vai trabalhar com esse outro. Eu trouxe aqui para a gente poder começar também essa fala, nosso juramento. O Conselho Federal de Psicologia, ele tem uma resolução de número 002 de 2006. E no artigo 3º dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, tem o juramento. Então, tá dizendo assim, ó, vou ler para vocês. Fica estabelecido o seguinte texto para o juramento, tá? Que é o juramento, então, do psicólogo. Como psicólogo, eu me comprometo a colocar a minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando o meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida a cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. Esse é o nosso juramento. Que lindo, né? E é o que realmente a gente sente, né? Eu acho que algumas pessoas foram tocadas aí enquanto eu estava lendo esse juramento, porque é o que a gente sente essa necessidade de estar a serviço da saúde da população, a serviço de benfeitorias para a sociedade, né? E nós temos isso como missão e por isso que a gente escolhe fazer psicologia, né? E eu vejo dentro da psicologia perinatal um espaço muito rico para a gente poder contribuir com a sociedade de uma forma muito ética, de uma forma muito empática, de uma forma muito profissional, né? Que é justamente quando a gente vai atuar lá no comecinho da vida, né? Lá no comecinho da vida do sujeito. Eu penso que um dos principais pontos nosso é realmente promover saúde mental para as pessoas, para a população, né? Para a nossa sociedade. E não esperar que essa sociedade adoeça para oferecermos o nosso atendimento.
E muitas vezes eu percebo que nós, psicólogos, estamos, apesar da nossa missão, do nosso desejo, do nosso ímpeto, ser realmente para ajudar as pessoas a terem uma boa vida, uma boa saúde mental, a maioria da nossa prática está quando a pessoa já está adoecida. Se a gente trabalha na clínica, a gente espera essa pessoa estar em conflito, né? Ela está já com dificuldades, né, psicológicas, porque aí é o momento que essa pessoa vai para o psicólogo, né? Que ele vai lá, procura o psicólogo clínico. Então, muitas vezes eu vejo que a gente está deixando de lado, né, o nosso verdadeiro sonho, a nossa verdadeira missão, a nossa verdadeira vontade de atuar, né? Para estar ali esperando alguém, né, sofrer. Acaba sendo um pouco sádico, né? Eu preciso querer que alguém esteja em sofrimento para eu poder, de forma narcísica, né, ajudar essa pessoa. Então, eu ajudei a tirar essa pessoa do sofrimento. Então, acaba sendo uma relação meio perversa, né? Alguém precisa estar em sofrimento para você ter a sua gratificação narcísica. Então, acaba sendo uma relação meio perversa. E aí, a gente acaba não estando, de fato, naquele lugar que a gente queria ocupar. De promover saúde mental de forma ética, né? De fazer com que os sujeitos nem cheguem a apresentar tais conflitos, né? E eu entendo que na psicologia perinatal nós temos essa potencialidade. É claro que dentro da psicologia perinatal a gente também vai atender aquela pessoa que já vai chegar doente. Uma mulher com psicose, com depressão pós-parto, com alta ansiedade, com algum tipo de conflito, de depressão, alguma coisa assim. É claro que elas também vão chegar já no momento em que elas estão adoecidas. Mas eu percebo que a gente pode atuar justamente na prevenção primária, né? Que é o motivo de ser a nossa missão, de pegar pessoas saudáveis e não deixar que elas adoeçam. E essas pessoas saudáveis, elas vão pagar para nós, né? Pelo nosso atendimento, para que a gente possa trabalhar de forma a prevenir aquele adoecimento mental, né? E essa é uma especialidade dentro da psicologia, né? Não de cursos de especialização, mas de conhecimento específico, né? É uma área dentro da psicologia de um conhecimento específico que a gente consegue tanto cuidar da saúde mental daquela mulher, por exemplo, quanto também daquele sujeitinho que ainda nem nasceu, ou se nasceu ainda está nos seus primeiros dias, primeiros meses de vida. E quando a gente trabalha, então, por exemplo, com essa mulher ou com esse homem, com esse casal, isso automaticamente reflete também nesse sujeito que está em desenvolvimento ainda em útero ou já, né, recém-nascido, por exemplo. Há um efeito. Quando você trabalha promovendo saúde mental para esse casal, né, digamos assim, para essa mulher, para quem for ali, você também está promovendo automaticamente saúde mental para esse sujeito que ainda está se construindo como sujeito, que ainda está aprendendo a falar, a andar, a pensar, né? Uma série de coisas, eles ainda está em construção, tá certo? Então, assim, é um momento muito bacana, que dá pra gente colocar em prática a nossa missão. A nossa missão de trabalhar com saúde do outro, né? É um momento de grande dificuldade e que, assim, a nossa sociedade, o senso comum, prega que a maternidade é romântica, que as mulheres estão plenas e felizes nesse período. Mas a ciência já mostrou totalmente ao inverso disso, o contrário disso, que inclusive ao longo de todo o ciclo vital feminino, o período de maior potencialidade de risco para um adoecimento mental é justamente nesse período chamado perinatal, de gravidez, parto e pós-parto. É o período de maior risco, não existe nem antes nem depois um período tão, né, potencial de risco como justamente o perinatal. Então a ciência, ela já provou que o senso comum fala está fora, né? Está fora da realidade.
E quando a gente então começa a trabalhar com essas pessoas justamente nesse início da vida, muitas coisas a gente consegue fazer para melhorar, né? A saúde mental desses sujeitos, né? E principalmente desse que ainda nem nasceu, tá? Então, eu acho assim que isso é muito importante a gente poder começar essa live, né, falando sobre isso. E pega lá o seu papel e a sua caneta, então, pra gente começar a falar aqui e anotando aí as reflexões que eu quero que você faça hoje, tá? Deixa eu ver aqui o que falaram aqui, ó. Lembro que na minha primeira gestação tive grande demanda psicológica e não busquei porque acreditava que ir ao profissional ia dizer que minha angústia era a gestação, parecia algo louco e sem sentido. Exatamente o que a Flores aqui tá falando é o que muitas mulheres sentem. E por isso que nós precisamos mostrar para a população para que serve o psicólogo perinatal. Para que essas mulheres que elas têm esse mesmo sentimento que a Flores falou aqui que teve, elas não tenham mais. Porque elas vão ter informação. Porque a Flores teve esse sentimento porque ela não teve informação. Ninguém passou essa informação para ela. Então ela ficou ali presa na crença dela. Só que milhares de gestantes, mulheres no pós-parto hoje estão presas nessa crença também. Precisando de nós, da nossa atuação. Mas elas estão com medo de vir até nós. Porque elas acham exatamente isso, que o profissional vai dizer que angústia, né, parecia algo louco e sem sentido, né? Parece algo louco e sem sentido. Então, a partir do momento em que a gente começa a mostrar para as pessoas a nossa importância, o que a gente faz, como a gente atende, elas passam a ter melhor entendimento e maior coragem de vir em busca, né, do nosso atendimento. Porque agora elas sabem, então se eu for ali, ninguém vai me chamar de louco, ninguém vai dizer que isso é sem sentido, né? Então é por isso que a gente precisa dar as caras e o quanto que a gente vai influenciar positivamente, né? Orientando essas pessoas a respeito disso, tá certo? Então vamos lá, olha só, o que é missão então, né? É um compromisso que você tem com você mesma e que vai afetar de forma positiva o mundo ao seu redor, tá? Então, vou repetir. A missão, ela é algo, é um compromisso que você tem, né, com você mesmo, para afetar positivamente as pessoas e o mundo ao seu redor. E eu sei que você tem isso, às vezes está esquecido, às vezes a pressão do mundo, as crenças, né, vão tirando isso da gente, vão fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais longe, né, de ter um propósito de vida, de ter uma missão na profissão que a gente escolheu, né, e vai deixando a gente um pouco mais distante disso. Então, eu quero te chamar agora para essa reflexão e poder despertar em você de novo esse sentimento de missão. Poder despertar em você agora, né, esse sentimento novamente de que qual é a minha missão? Por que eu escolhi ser psicólogo mesmo? Quais que eram as minhas fantasias mesmo? Eu alcancei essas fantasias? Eu não alcancei? Tornei elas realidade? Não tornei elas realidade? Né? Então, é esse propósito que eu quero hoje com essa live, tá? Trazer para vocês de novo essa energia que às vezes estava ali, ó, a bateria tá fraca, tipo, tem muito psicólogo, tem muita gente cobrando barato, na minha cidade ninguém procura, sabe? Essas coisas que vão roubando a nossa energia e vão nos deixando longe da nossa missão, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então, vamos entrar em contato de novo com isso, resgatar e, quem sabe, aumentar essa bateria e fazer realmente que você saia dessa aula de hoje, dessa live de hoje, de forma diferente, tá? Em busca aí de novo de olhar para a sua missão e para os seus desejos. Então, por isso, se você ainda não pegou o papel e caneta, se você chegou agora, vai lá, pega papel e caneta que eu vou começar aqui fazer perguntas para vocês e quero que vocês respondam aí nesse papel e nessa caneta, tá? Então, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Eu vou falar, preste atenção na pergunta,
e foca na sua resposta. Pega o seu papel e a sua caneta e foca na sua resposta. Eu vou colocar até um sonzinho de fundo aqui pra gente, tá? Porque eu quero que você responda essas questões. Vou até colocar aqui a musiquinha de fundo, enquanto você vai responder essas perguntinhas que vão te ajudar, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta: do que se arrependeria em não ter sido tido na vida? Escreve aí nesse papel, com essa caneta, esse lápis que você pegou, o que for, tá bom? Então vamos lá. Do que você se arrependeria em não ter sido tido na vida? Vou te dar 2 minutinhos aí para você responder. Do que você se arrependeria em não ter sido tido na vida? Certo. Agora nós vamos para a segunda questão. A segunda questão é: o que seria necessário para você se sentir feliz, bem-sucedida? Vou repetir. O que seria necessário para você se sentir feliz, bem-sucedida? Mais 2 minutinhos. Agora eu vou para a próxima questão. Quais desafios, dificuldades, questões, obstáculos e dor você já enfrentou? Quais desafios, dificuldades, questões, obstáculos e dor você já enfrentou? Quais foram? Escreve aí para você. Mais uns minutinhos. Agora escreva aí. Quais conseguiu superar? Como conseguiu superar? Quais você conseguiu superar? Como superou? Agora vamos lá. Como você acha que poderia ajudar outras pessoas a superar questões parecidas? Como você acha que poderia ajudar outras pessoas a superar questões parecidas? Aquelas que foram desafio para você, que foram dificuldade, que foram obstáculos.
as dores que você enfrentou e que você conseguiu superar, como você conseguiu superar e como você acha que pode ajudar outras pessoas a superar essas questões parecidas com a sua. Escreve aí. Escreve tudo isso para você. Agora eu quero que você escreva o que você defende, pelo que você lutaria. O que você defende, pelo que você lutaria. Se pudesse falar com qualquer grupo de pessoas e sacudi-los ou despertá-los, com quem gostaria de conversar e qual seria a sua mensagem? Se você pudesse falar com qualquer grupo de pessoas, pudesse sacudi-los ou despertá-los, com quem você gostaria de conversar e qual seria a sua mensagem? Como poderia servir e ajudar pessoas com o seu conhecimento? Como você poderia servir e ajudar pessoas com o seu conhecimento? Escreve aí nesse papel. A penúltima questão. De que maneira seu trabalho atual está alinhado com a sua missão? De que maneira o seu trabalho atual está alinhado com a sua missão? E a última. Cara, eu não entendo. Um monte de gente lucrando um monte com WhatsApp. Como conhecimento em psicologia perinatal pode te ajudar a cumprir a sua missão? Como o conhecimento da psicologia perinatal pode te ajudar a cumprir a sua missão? Essa é a última questão. Bom, esse foi um exercício que eu passei aqui para vocês, para a gente poder olhar de novo para a nossa profissão como uma missão, que às vezes a gente vai começando a se sentir desanimado, né? Angustiado, não sabe se está no caminho certo ou não, mas tenta se lembrar, né, de tudo que você passou para ser psicóloga, quais foram os desejos que te motivaram, que te incentivaram. Geralmente é o que eu disse para vocês no começo dessa live, né? É o nosso desejo, é a nossa vontade de ajudar o outro, de estar no lugar do outro, né? E junto com ele ajudar a solucionar aqueles conflitos. A gente não consegue ver alguém sofrendo em conflito, né? E a gente quer ajudar. Então, pensa em cada uma dessas questões que eu fiz hoje para vocês, releiam aí o que vocês escreveram, né? Para que a gente possa ter essa energia de novo, né?
esse amor de novo pela psicologia, pela nossa profissão e pela nossa missão. Lembrar, né? Porque às vezes a gente tá ali fazendo as coisas já no piloto automático e se esquece daquela bichete, né? Aquele bicho do primeiro ano de psicologia cheio de sonhos, cheio de expectativas, cheio de desejos, com várias missões. E de repente a gente começa a trabalhar e se esquece de tudo isso, né? Então, assim, espero ter retomado essa energia em alguns de vocês, pelo menos, né? E que a live de hoje tenha feito sentido, então, para vários de vocês e que isso realmente possa ter sido um momento de recarregar as baterias, pensar na sua missão, ver que ainda dá tempo de cumprir a sua missão e realmente ser, né? O que você merece ser. Fazer o que você merece fazer, o que o universo programou para você fazer, né? Ele programou para você fazer. Então, assim, diga sim, né? Para aquilo que o universo programou para você. E vamos lá. Vamos levar com muito amor a nossa psicologia aí para muita gente que precisa, inclusive aqueles que ainda nem nasceram. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito bom para vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.